E o atacante Fabinho, do América, que é alvo de vários clubes brasileiros, aquele com maior interesse nesse momento é o Clube Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você precisa de dinheiro e tem seu FGTS parado? A Mais Ágil pode te ajudar. Antecipe seu FGTS com a gente. Clique no link na descrição ou adicione o nosso número de WhatsApp para saber mais. Verifique agora mesmo se você tem direito à antecipação do seu saldo FGTS. Não perca tempo. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como podemos ajudar você a acessar o seu dinheiro. Bora falar agora sobre Fabinho, atacante que pertence ao América e mais novo alvo de um leilão no futebol brasileiro. Já havia contado para vocês sobre uma proposta oficial feita pelo Vasco alguns dias atrás. O Vasco chegou a assinar com US$ 1 milhão parcelado. O América disse que não faz negócio com clubes brasileiros se não for com pagamento à vista. O Coelho que inclusive pede US$ 1,5 milhão. Importante contar que Grêmio e Corinthians apareceram como possíveis interessados, ainda sem qualquer contato com a América. E aqui que vem outra novidade importante. O Galo quer a contratação do Fabinho. Fabinho que já trabalhou com o Cuca, treinador do Atlético, nos tempos de São Paulo. A indicação do Fabinho é um pedido do Cuca, que gostaria de voltar a trabalhar com o jogador. Fabinho, que tem 25 anos de idade, 1,81 m de altura, faz a ponta, mas eventualmente pode ser utilizado como um camisa 9 falso. Só para completar, o América só vai fazer negócio com o Atlético se a compensação financeira for próxima desse US$ 1,5 milhão e se o Galo garantir que não vai vender o Matheus Mendes na metade da temporada, goleiro que pertence ao Atlético e está emprestado ao América até dezembro. Só para arrematar, em relação ao Fabinho, jogador que na temporada passada havia feito ótima Série B, também tem bons números no Campeonato Mineiro desse ano e é representado por Júnior Pedroso. Nicola, tem notícias do Vascão? Abraços. Vinícius, deixa eu falar um pouquinho sobre a situação do Fábio Carille, tá? Há uma contestação cada vez maior do torcedor do Vasco em relação ao Carille. A avaliação é de que o time não consegue performar bem, enfim, não tem jogado bem. E aí eu levei esse questionamento pro pessoal da diretoria. O que eu ouvi assim, cara, o Carille passou durante todo o Campeonato Carioca lamentando a ausência de jogadores que seriam importantes pro esquema que ele quer montar. O Carille é um cara que monta bem o sistema defensivo e que precisa, para que o seu esquema funcione, jogadores de velocidade. E ele não tinha esses jogadores no Campeonato Carioca, os caras foram chegando tudo na reta final. Lloyd Augusto, o Garré, embora o Garré tem uma característica um pouco diferente, mas o Nuno Moreira, enfim, diante desse cenário, a avaliação do Vasco, até em nome da justiça, é de dar ao Carille a chance de usar essa pré-temporada, essa intertemporada entre o Carioca e o Brasileiro, para colocar todos os seus conceitos e para utilizar esses jogadores de velocidade que ele tanto pedia. E aí, após essa oportunidade, é que o Vasco vai fazer uma avaliação um pouco mais definitiva do trabalho do Carille, tá? Na minha humilde opinião, o Vasco deve dispensar o Carille e contratar o Renato Gaúcho urgente. O Vasco precisa de um centroavante de velocidade. Vini, o Renato Gaúcho foi cogitado no Vasco, mas ele não quis aceitar. Sabe aquela história de que você faz o convite pro cara, o cara te pede um valor astronômico para não dizer não? Foi exatamente o que aconteceu com o Renato Gaúcho e o Vasco. O cara pediu mais ou menos R$ 3 milhões entre salários para ele, para a comissão e a comissão para o empresário. O Vasco agradeceu e disse obrigado, mas se você tinha uma realidade no Grêmio, essa realidade é aplicada só no Grêmio. Em todos os outros clubes você é um técnico comum, tá? Sobre centroavante de velocidade é difícil, hein, cara? Difícil um centroavante de velocidade. A gente pode discutir se há necessidade de ter um reserva para o Verratti. Até pode ter, mas eu acho que há posições mais carentes. Eu acho que o Verratti tem cumprido bem a função. Verratti, que foi artilheiro do Campeonato Carioca, ao lado do Cano e do Max. Só confirmar aqui, só artilheiros, Campeonato Carioca. Eu acho que é o Max do Sampaio Corrêa. É isso mesmo, ó, Verratti, Cano e Max do Sampaio Corrêa. O Max, que inclusive foi especulado como possível reforço do Vasco, mas a verdade é que ele foi oferecido ao Vasco, mas não houve grande encantamento não, tá?
Tem alguma coisa de centroavante brasileiro que está na Inglaterra? Renato, o único centroavante brasileiro que pode voltar ao Brasil na metade do ano é o Carlos Vinícius. Esse é um centroavante do Fulham, 29 anos de idade. Em outra janela já foi especulado no Galo, no Palmeiras, no Flamengo, entre outros. No Corinthians também. O empresário dele me garantiu que não há negociação com o Galo, mas contou que eles estão aguardando por propostas, porque a partir de agora, o Carlos Vinícius já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil na metade do ano. O Vasco soube ontem do seu grupo, da Sul-Americana, grupo G. Grupo difícil, porque tem o Lanús, que é um time forte da Argentina, que jogando em casa, em La Fortaleza, é um adversário difícil de ser batido, estádio com capacidade para mais de 47 mil torcedores. Ou o Vasco pegava um argentino, que seria o Independiente, Lanús ou Defensa, ou o América de Cali. É melhor ir até a Argentina. Só que as outras duas viagens não são fáceis, são longas. Eu recebi uma informação que o Vasco vai fretar avião, vai de voo fretado dentro da Sul-Americana. E são 3 datas. O Vasco estreia na data prevista, né? Tem que desmembrar, mas de 2 de abril, que é a estreia da Sul-Americana, pode ser 2, pode ser 3, a Sul-Americana ainda vai desmembrar, a Conmebol. Estreia 30 com o Santos e aí já joga na sequência, viajando para Arequipa. Arequipa é uma cidade que está localizada a 2.335 metros acima do nível do mar. Eu estive lá, a seleção brasileira estava em 2004 na Copa América, a sede da seleção foi na primeira fase de Arequipa, que é uma cidade encantadora, cercada por 3 vulcões. Tem um belo estádio onde o Brasil jogou toda a primeira fase, as 3 primeiras partidas. De lá saiu para ser campeão da Copa América em 2004. O Melgar é um time que vai bem, sempre no campeonato peruano, veio da Libertadores, foi o time que foi eliminado na terceira fase e aí caiu no pote 4, veio eliminado pelo Cerro Porteño. Não é um adversário fácil de ser batido. O Puerto Cabello, que é um adversário que a gente não tem tantas informações, por pertencer a um campeonato fraco, que é o campeonato venezuelano, mas tem uma viagem muito longa. Chegar na cidade de Puerto Cabello, que é do estado de Carabobo, é uma viagem muito longa, é o norte da Venezuela, você vai cruzar todo o continente. Então não é uma viagem rápida de se fazer. O Vasco estreia fora de casa, depois faz 2 jogos em casa, sai para jogar os 2 outros e finaliza com o Melgar em casa. Então são os 6 jogos do Vasco dentro da Sul-Americana. Competição que não paga tanto quanto a Libertadores, mas paga R$600 mil por vitória dentro da fase de grupos. Lembrando que são 4 clubes em cada grupo, são 8 grupos. Os primeiros avançam diretamente para a fase oitavas de final. Os segundos colocados jogam uma repescagem contra o terceiro colocado, aquele time que foi eliminado da Libertadores. E aí é numa data logo pós-Mundial de Clubes, 16 e 23 de julho. Se você cair em segundo, você ganha mais 2 datas no teu calendário. Avançar em primeiro é impedir ter essas 2 datas no calendário e também um time que pode ser um time forte que venha da Libertadores e com uma viagem longa também. Depois começam as fases oitavas, quartas, semi até a final, que acontece em Santa Cruz de la Sierra no dia 22 de novembro, jogo único. Então, para você ser campeão da Sul-Americana, você faz 13 ou 15 jogos. Se passar no playoff, você passa a fazer 15 jogos. Se for direto, sem o playoff, são 13 jogos para ser campeão da competição sul-americana e ganhar vaga direto na fase de grupos no ano que vem, na Libertadores. Bom, falar da preparação do time do Vasco, o técnico Fábio Carille tem testado algumas alternativas, uma delas foi sem o Pablo Verrete, no segundo tempo do jogo treino com o Maricá. Conversei ontem com algumas pessoas do Vasco para entender se o Vasco fez ou não convite para times da Série A. Fez, não conseguiu encaixar a agenda com quem o Vasco consultou. Botafogo pegou o Cruzeiro, vai pegar o Coritiba, o Santos pegou o Coritiba também. Enfim, as equipes estão se armando e o Vasco pegou o Maricá e com quem conversei não soube precisar se vai ter um segundo jogo treino ou não. A comissão técnica ainda vai avaliar a necessidade de mais um jogo treino. Lembrando que o Vasco estreia em São Januário, dia 30 de abril, ou melhor, 30 de março, perdão, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E depois sai para jogar com o Melgar, lá em Arequipa.
volta para o Brasil e pega o Corinthians fora de casa. Então, os 3 primeiros jogos do Vasco, logo aí nessa pós-parada de campeonato estadual, já são 3 jogos pesados. Santos, Melgar e Corinthians. Meu amigo, e não vai parar por aí, não. A temporada, até parar para o Mundial de Clubes, vai ter acabado a primeira fase da Sul-Americana, vai ter acontecido a terceira fase da Copa do Brasil, que ainda vai rolar sorteio, e vai ter passado, ainda já vão ter passado 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Nós temos que ficar muito atentos a esse início de Campeonato Brasileiro. 36 pontos em disputa. Não pode dar mole, porque uma pontuação baixa no início, para recuperar depois, é aquele sacrifício que a gente sabe muito bem que não pode ter pela frente. É isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de hoje trazendo as informações do Vasco para você. Quero saber aí sobre essa possibilidade de Carlos Vinícius ficar livre aí no mercado a partir do meio da temporada, se seria um bom reforço para o Vasco buscar ele para fazer uma sombra ali ao Verratti, se seria o centroavante principal para pegar com o Verratti, né, fazer ali uma sombra ao centroavante vascaíno. Também sobre Fabinho, né, que praticamente o Vasco desiste aí de contratar o atacante, já que o América Mineiro não quer vender parcelado. E a situação financeira do Vasco agora corre para uma situação de contratações de jogadores parcelado. Deixa aí sua opinião nos comentários. Quero agradecer a todos vocês que fizeram parte da nossa live ontem com o sorteio da Sul-Americana. Um forte abraço a todos e à tarde voltamos com mais informações.